Oi, eu sou a Nini, esse é o Estante da Nini, um blog sobre livros e outras paixões, e hoje finalmente eu tô aqui pra comentar com vocês o resumão da semana 116 do projeto Leitura Todo Dia. Eu até na verdade tinha imaginado fazer vlog, né, dia a dia, mas como eu fiquei com esse livro aqui toda semana e finalmente concluí uma constelação de fenômenos vitais do Anthony Marra, eu resolvi fazer então esse resumão assim, mais uma vez, e aí na próxima semana, que na verdade já estamos, né, na metade da semana 117, eu já tenho algumas coisas diferentes e bem legais para comentar com vocês e algumas leituras em andamento que eu quero terminar. Mas antes, vamos então encerrar o nosso bate-papo sobre esse livro. Para não ficar muito repetitivo, gente, eu recomendo que vocês assistam o vídeo 114 mais 115, que é o anterior a esse. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações do post no blog, onde vocês encontram a versão em texto e em vídeo, né, desses resumos dessas 2 semanas do projeto, que eu falei bastante sobre esse livro. Então, para não repetir tudo aquilo, eu vou comentar então só sobre as cerca de 120, 130 páginas finais que eu li durante essa semana. Bom, como eu tinha dito, meu único porém com a história continuou sendo a pouca presença da personagem criança, que ela é fundamental para todo o enredo desse livro. No final isso fica muito mais evidente. Eu tenho um sério problema com crianças em livros, eu sou bem crítica com a participação deles, mas nesse caso aqui foi um dos casos que eu acho que a Ava, a personagem infantil da história, poderia ter participado mais, principalmente porque ela é uma criança bem espirituosa, muito inteligente, e ela entende o contexto do que acontece ao redor sem que as pessoas precisem ficar explicando explicitamente para ela. Então, nas entrelinhas, com os atos que acontecem, ela já consegue interpretar o que aquelas pessoas ao redor dela estão passando. Então esse foi meu único porém, o motivo pela qual uma constelação de fenômenos vitais não ganhou 5 estrelas, mas entrou mesmo assim para a lista dos favoritos. Outra coisa que eu quero comentar nesse encerramento, né, dessa leitura é que eu gostei muito como todos os pontos que o Anthony Marra cria no decorrer do enredo se encontram no final. Eu falei no vídeo passado para vocês que ele vai dando, né, pequenas pistas, pequenas dicas de como as histórias dos personagens principais do livro vão se conectar, e no final isso fez muito sentido. E é interessante porque algumas coisas eu já desconfiava pelas dicas que ele foi dando, então meio que o sentimento por trás das ações dos personagens eu já sabia qual era, até pela familiaridade com eles, mas algumas coisas do livro foram novidade, alguns acontecimentos no final da história eu não previ ou imaginei de maneira completamente diferente a conexão que o autor propôs. Então mesmo, né, com essas pequenas pistas do que a gente já vai formando para o final da história, mesmo assim ele conseguiu me surpreender em alguns aspectos no final ali, algumas coisas que eu imaginei bem diferente do que ele propôs. E gente, para finalizar esse livro, eu acho que o último ponto positivo, né, dessa leitura que eu quero comentar com vocês, e por isso foi também um dos motivos que fez com que esse livro entrasse para os favoritos, é que na verdade o contexto principal dessa história se passa em 5, 6 dias, mas durante os acontecimentos desses 5, 6 dias o autor vai contando décadas de acontecimentos desse país, que a Chechênia é o lugar onde a história se passa. E como ele faz isso através dos pensamentos, dos flashbacks dos personagens, é muito interessante. Então, ao mesmo tempo que a gente acompanha em primeiro plano os últimos acontecimentos relacionados a esses personagens, o autor também dá um panorama ali da conexão deles desde a infância, e às vezes antes disso, às vezes dos pais desses personagens principais que a gente acompanha aqui. Então tudo isso está conectado, e todas essas conexões para mim são um ponto alto do livro, como ele soube utilizar isso ao longo do enredo e como no final ele conseguiu então unir, porque às vezes acontece de um autor colocar muitas pistas, muitas dicas, e algumas no final ficarem perdidas ou não serem encerradas ou não terem conexão com, né, o contexto principal da história. E aqui eu acho que ele soube utilizar muito bem, né, na minha opinião, ele utilizou muito bem todos esses recursos de escrita, e sem dúvida, né, também por se passar num país que eu nunca tinha lido nada sobre, eu acho que esse conflito da cultura russa com a cultura muçulmana também foi algo que me trouxe muito engrandecimento, porque até então quando eu pensava na Chechênia eu pensava tipo assim na ex-União Soviética, num país totalmente ligado à cultura russa, e não, é bem dividido e isso gera debate ao longo do livro em vários momentos. Com certeza vocês já perceberam que é uma leitura que eu recomendo.
Inclusive, se vocês se reunirem nos vídeos que eu falei sobre esse livro aqui, vai dar basicamente uma resenha, mas já aproveito para te convidar a se inscrever no canal e também assinar o feed do blog, porque como eu gostei muito dessa leitura, eu vou fazer um post e um vídeo especificamente para enumerar todos esses pontos positivos e também o porém, né, de porque esse livro, apesar de favorito, não ganhou as 5 estrelas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo de hoje. Eu acho que eu falei rápido porque eu tô com a rinite um pouco esquisita e daqui a pouco vem uma crise de tosse e vai ficar meio que fora de contexto no vídeo, eu vou ter que dar uma pausa, então pra evitar isso tô falando assim super correndo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui se tu tem esse livro na estante, se tu já leu, se tu tem na estante, sugiro que tu bote ele aí na pilha de próximas leituras. Depois me conta se valeu essa dica ou não. E se tu nunca leu, nunca viu, te interessou, é um assunto que te chama atenção, tu gosta de histórias de drama com fundos, né, históricos e políticos, comenta aqui embaixo também o que tu tá lendo. É isso então, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Ah, e ontem eu publiquei um novo sorteio da TBR Diário, então se tu quiser saber um dos livros que estão na minha meta agora para final de abril, início de maio, confere o vídeo anterior também. Agora sim é isso, e até o próximo. Tchau, tchau!